Não precisa sorrir. Por que não? O editor pediu. Pediu o quê? Uma foto menos feliz. Nós vamos sorrir. Sorriam. Porque no livro do qual esse filme é baseado... Gente, o que nos faz gostar de adaptações? Contar um pouquinho mais sobre quem a gente é, mas com perguntas inocentes, porém nem tanto. É muito importante que a gente fale sobre coisas que a gente realmente gosta. Você está ouvindo o Perdidos na Estante. Boas-vindas ao Perdidos na Estante, o podcast onde a literatura encontra as telas. Eu sou a Domênica e está aqui comigo a Amandinha. Oi, Amandinha, que saudades, feliz ano novo. Oiê, feliz ano novo. Apesar do sumiço, eu ainda estou aqui. Muito bem, eu acho um absurdo a gente falar feliz ano novo em fevereiro, Amanda. Ai, disfarça, Dô. Ai, gente, olha, não tá sendo fácil, 2025 tá difícil, mas vê só, essa é a primeira participação da Amandinha esse ano, então por isso o Feliz Ano Novo. Também é uma das primeiras vezes que eu converso com ela esse ano, gente, tá difícil. Mas a partir deste episódio, chega de Feliz Ano Novo nesse programa, entendeu? Feliz Ano Novo só em 2026 agora. Estejam todos avisados. Porque hoje, aproveitando aí a piada da Amanda, a gente vai falar sobre um filme que tá todo mundo falando, que não tem graça nenhuma, não tem comédia nenhuma, pelo contrário. É uma obra dramática e extremamente necessária. Uma obra cinematográfica e também um livro bem bacana, que é um tanto quanto autobiográfico e que tá fazendo a gente ser feliz de novo aqui no Brasil. Eu tô falando de Ainda Estou Aqui, que nesse momento está nos cinemas e que se você ainda não viu, você tem que ir correndo assistir esse filme, porque o filme é muito bom. E claro, a gente também vai falar do livro, né, Amandinha? Porque ele é uma adaptação. Inclusive, o livro faz 10 anos neste ano de 2025, né? Então ele já era um livro bem antes do filme. Eu, apesar de já conhecer o autor, eu não conhecia este livro. Quando eu vi, assim, né, as notícias sobre o filme Ainda Estou Aqui, eu não liguei uma coisa a outra. Depois é que eu fui me tocar que era do Marcelo Rubens Paiva. Então, acho que possivelmente muitas pessoas também não sabiam disso. É possível mesmo, e inclusive um dos outros livros dele, que é o Feliz Ano Velho, também foi adaptado para o cinema, também tem um filme. Sim, esse era o que eu conhecia. Esse é, acho que o mais famoso dele, né? Eu acredito que sim, mas eu não conheço toda a bibliografia do Marcelo, tá? Eu conheço esses dois livros, inclusive foi através do filme Feliz Ano Velho, que um dia eu tava assistindo, acho que na TV Cultura, aleatoriamente, assim, começou a passar e eu assisti. Eu achei muito interessante a história do filme, aí que eu fui descobrir que era um livro, e aí quando eu vi Ainda Estou Aqui, eu vi lá Marcelo Rubens Paiva, imediatamente eu já associei uma coisa a outra, sabe? Então, minha experiência foi um pouquinho diferente da sua, mas o Feliz Ano Velho também seria uma boa pedida aqui pro Perdidos, que a gente ainda não falou dessa obra, né? Verdade, verdade. Quem sabe um dia. Mas hoje a gente vai falar sobre o Ainda Estou Aqui, mas antes, eu quero deixar aqui alguns recados para você que ouve o Perdidos na Estante. O primeiro é que eu deixei um post lá no Instagram, Perdidos na Estante Pod, onde você pode pedir um episódio pra gente. E é o seguinte, gente, não perde essa oportunidade, porque dificilmente eu abro essa exceção, eu abro esse post, acessa lá o Instagram e deixa o seu pedido. Quem sabe a sua ideia vir aqui um episódio pra temporada 2025 do Perdidos na Estante. O segundo recado é que eu participei de 2 podcasts muito legais e que eu quero indicar pra vocês. O primeiro é o episódio 500 do podcast Caquitas, onde eu fiz uma personagem, uma NPC, e eu também editei o episódio, que é em formato de audiodrama. Você já ouviu falar do Caquitas aqui, porque a Renata e a Paula já participaram aqui do Perdidos. Elas vieram separadamente e os episódios que elas participaram foram o episódio sobre o Entrevista com o Vampiro, a 2ª temporada, e o Manual de Assassinato para Boas Garotas. Então, se você ouvir esses episódios, vocês já conhecem a Renata e a Paula. E o bacana é que o podcast delas fez 500 episódios já. Na verdade, já passou desses 500 episódios, porque o episódio 500 é de 2024. Então, elas lançaram um episódio especial
em formato de audiodrama e eu recomendo demais que você ouça, porque ele é super engraçado e good vibes. E um outro episódio que eu participei, que eu quero indicar pra vocês, é o episódio 183 do RP Guacha, chamado Contos da Meia-Noite, Letícia. Esse já é pra quem curte um bom terror, então fica aí a dica se você gosta de obras de terror. Se você não gosta de terror, não ouça, porque apesar de ser muito bom, é essa que é a questão, ele é muito bom, ele dá medo. Eu que gosto, fiquei com medo, então é isso, quem gosta, vai lá ouvir, vai lá curtir. Eles estão disponíveis em todas as plataformas de podcast e se você ouvir, vai lá, deixa um comentário, manda um beijo pra eles, fala que você ouviu aqui a dica no Perdidos, que eu tenho certeza que eles vão amar saber disso. Eu também quero te pedir, ouvinte, que você indique o Perdidos na Estante pra alguém, pra alguma pessoa. Esse podcast, ele é totalmente independente, mas ele é um projeto feito com bastante carinho, bastante dedicação e, para ser bem honesta com vocês, as coisas estão bem complicadas por aqui e a real é que a gente precisa da ajuda de vocês. Então, se você ouve esse podcast, indica aí pra alguma pessoa, indica aí pra outra pessoa, deixa um comentário pra gente, enfim, mostra pra gente que você tá aí do outro lado, porque, mandando bem a real, eu tô precisando saber disso, beleza? Tendo dito tudo isso, o meu beijo hoje vai pra Mari, que deixou um comentário pra gente no último episódio do Perdidos, onde a gente falou sobre Chico Bento e a Goiabeira Maravilhosa, lá pelo Spotify, e ela disse que ama o Chico e que ele deixa qualquer coração quentinho. E Mari, a gente ama o Chico Bento, né? Chico Bento é muito fofo e o filme tá muito legal. A gente ficou lambendo aquele filme o episódio inteiro, e isso vai demorar bastante tempo pra passar, então... Como não amar o Chico Bento? Não é mesmo? É impossível. Se você não ama o Chico Bento, tem algo errado aí dentro do seu coração. De verdade. Então, Mari, obrigada por ouvir a gente. Obrigada pelo seu comentário. Um beijo pra você. E você, Amandinha? Hoje seu beijo vai pra quem? Meu beijo vai para as duas pessoas que me acompanharam ao cinema, choraram junto comigo e comentaram comigo e viveram esse filme ali e essa experiência comigo, que são os meus dois adolescentes mais amados, a Raíssa e o Nick. Isso mostra como outras gerações podem ser atingidas e afetadas por memórias de tempos que eles sequer viveram e eu não vivi. Então, assim, vamos se passando gerações e é necessário que a gente continue mostrando o quanto isso nos afeta até hoje, enquanto sociedade, né? E eu quero deixar uma menção honrosa ao meu primeiro professor de história, assim, mais relevante do ensino fundamental 2, aquela parte mais crítica, que a gente já tá aprendendo algumas coisas mais sérias. Esse professor me inspira até hoje nas minhas aulas. E é o professor Rangel, ele provavelmente nunca vai ouvir isso, mas eu deixo aqui a menção honrosa, porque se eu me tornei uma pessoa mais crítica em relação aos acontecimentos históricos do nosso país, eu devo muito a esse homem. É isso aí, um beijo pra vocês então. Bora mergulhar em Ainda Estou Aqui, Amandinha? O filme Ainda Estou Aqui é um longa-metragem brasileiro produzido por Maria Carlota, Fernandes Bruno, Rodrigo Teixeira e Walter Salles, em coprodução de Arte Francês Cinema, Conspiração Filmes e Globoplay. A sua primeira exibição foi realizada em 1º de setembro de 2024 no Festival de Veneza, onde foi aplaudido por 14 minutos consecutivos. A estreia nacional aconteceu nos cinemas brasileiros em 7 de novembro de 2024. O roteiro é assinado por Murilo Hauser e Heitor Lorega, baseado no livro Ainda Estou Aqui, de Marcelo Rubens Paiva. No elenco, a premiada Fernanda Torres interpreta Eunice Paiva, também interpretada por sua mãe, Fernanda Montenegro. Celton Mello interpreta Rubens Paiva. Marcelo é interpretado por Guilherme Silveira e Antônio Saboia. Veroca, por Valentina Hersad e Maria Manuela. Maria Eliana, por Luísa Kozlovski e Marjorie este ano. Ana Lúcia, por Bárbara Luz e Gabriela Carneiro da Cunha, e Maria Beatriz, por Cora Mora e Olivia Torres. Outros grandes nomes como Charles Fricks, Dan Stuber, Daniel Dantas, Carla Ribas,
Maitê Padilha, entre outros, também estão no elenco. A direção é de Walter Salles. O filme já ganhou vários prêmios e está na corrida do Oscar 2025 nas categorias Melhor Atriz para Fernanda Torres, Melhor Filme Estrangeiro e Melhor Filme. Bem, sobre o que é o filme Ainda Estou Aqui. A sinopse podemos colocar da seguinte maneira, pessoal. Em 1970, no auge da ditadura militar no Brasil, as pessoas tentavam seguir com as suas vidas dentro do que era possível. No Rio de Janeiro, bem de frente ao mar, morava a família Paiva, formada por Eunice e seu esposo Rubens, junto aos seus 5 filhos, todos menores de idade. Essa família era bastante unida, era um ambiente cheio de amizades, em uma casa onde, apesar dos acontecimentos políticos do país e da América Latina, havia muita dança, muita música, crianças correndo, havia sorriso, havia amor. Em uma manhã, agentes da ditadura vestidos à paisana entram na casa dos Paiva e levam Rubens, o pai da família, para prestar, entre aspas, esclarecimentos. Não bastasse essa invasão e essa incerteza, 4 agentes permanecem dentro da casa junto a Eunice e as crianças, onde ninguém mais entra e ninguém mais sai. Eunice tem ideia do que está acontecendo e do que pode acontecer. E a grande questão que o filme traz é como lidar com isso, como proteger a sua família, o seu lar, a sua vida, as suas crianças nesse ambiente, nesse cenário, numa situação dessa. No dia seguinte, Eunice e sua filha Eliana também são levadas a interrogatório e muita coisa acontece a partir daí. Falar sobre o enredo de Ainda Estou Aqui é muito mais difícil do que parece. Essa é uma história tão conhecida por qualquer pessoa brasileira que tenha conversado com alguém que viveu no período da ditadura militar no Brasil, ao mesmo tempo que me parece muito singular pela forma como o filme e o livro retratam esses acontecimentos. O livro foi escrito pelo Marcelo Rubens Paiva, como já falamos aqui no início deste episódio, que então tinha 11 anos de idade. Esse é um livro de memórias, onde ele trabalha as memórias da sua vida e de sua relação com a sua mãe, que é a protagonista do filme. O filme trabalha memória, silêncios, vida e o processo de luto, onde a morte não está confirmada, onde ela não pode ser inteiramente vivida em afeto e empatia junto aos seus. É um filme duro, mas belíssimo, que ao final nos mostra o poder e a vida de uma mulher que, apesar de tudo o que passou, se tornou um ser humano admirável, ao menos por mim. Eu não tenho palavras adequadas para explicar o que eu sinto pela Eunice, uma mulher que eu não conhecia a história e da qual, quando eu saí do cinema, eu só conseguia pensar o que eu teria feito se fosse comigo, sabe? E ficou essa grande coisa do apesar de. E eu acho que esse filme e o livro também coloca muito isso, sabe? Apesar de tudo que aconteceu com ela, olha quem ela é. É uma homenagem muito bonita e muito necessária, como a Amanda também disse lá atrás. Bem, tendo dito tudo isso, gente, nesse episódio eu e a Amanda vamos falar sobre o filme e sobre o livro. Nesse primeiro momento, sem spoilers. A partir do próximo bloco, já com spoilers e mergulhando um pouco mais nessa história. E eu falo spoilers aqui para quem não teve, acesso às obras, porque o livro e o filme tratam de acontecimentos reais. Então, vamos considerar spoilers como essas surpresas que consumir essas obras, que ter contato com essas duas formas de arte pode nos trazer. E eu penso que podemos começar pelo começo. Amandinha, o que você esperava de Ainda Estou Aqui quando você foi ao cinema? Olha, eu já esperava a história, eu não me surpreendi com a história, porque, como você mesmo disse, são retratados no filme acontecimentos reais. Então, inclusive, eu consegui puxar ali da minha memória algumas dessas informações que eu tinha visto no jornal na época, porque houve ali a Comissão da Verdade,
ali, eu não vou lembrar a data não, mas 2014, 2012, agora eu não me lembro. Mas foi pela década ali de 2010. Isso foi bastante noticiado, então não foi uma grande novidade pra mim. Eu já esperava que seria um filme bastante emotivo, que seria uma história muito sensível. Então, nada disso posso considerar como spoiler pra mim, porque, né, eu já conhecia. Mas o que eu não esperava era que o filme e o livro, eles têm uma narrativa que não é sobre o final da história, é sobre a trajetória, é sobre o dia a dia. Por mais que você faça o exercício mental de se colocar no lugar da vítima, de se colocar no lugar da família, blá blá blá, elas são só notícia. Mas e o dia a dia? E como ficam as vidas dessas pessoas que foram tocadas por uma tragédia? Então, é sobre a jornada dessa família, e era isso que eu não esperava, de ser algo tão íntimo, tão próximo da realidade de qualquer brasileiro. Eu esperava uma coisa e ganhei algo muito maior. Eu vou trazer aqui algumas informações, momento historiadora. A certidão de óbito do Rubens Paiva, ela foi emitida em 1996. E o que você citou aí da Comissão da Verdade, não sei, tá? Se é com relação a isso a sua lembrança, mas em 2024, ano passado. Ah, não, foi 24. Teve alguma coisa na década de 2010. Agora eu não lembro o que foi. Eu não lembro, mas teve alguma notícia referente a isso. É possível, devido, enfim, né, ao inquérito, né, em busca dos torturadores e assassinos do Rubens, mas em 2024 foi quando a família dos Paiva conseguiram a correção na certidão de óbito do Rubens, mudando, né, a causa da morte para não natural, violenta e causada pelo Estado brasileiro. É que assim, esse caso foi fechado e reaberto inúmeras vezes. Então, vez ou outra, acontecia algum evento nesse processo, tinha alguma notícia relacionada, né? O Rubens Paiva, ele é uma figura dentro da história nacional, da história brasileira, muito próxima ao Herzog, sabe? Ele, infelizmente, ele se tornou um símbolo, né, das vítimas da tortura e do assassinato da ditadura brasileira. Então, vira e mexe quando sai alguma coisa relacionada à ditadura militar, acaba passando por atualizações do caso dele e tudo mais. Então, não é um nome tão desconhecido por muita gente, né, que nasceu ali no final de 80, início de 90, e claro, não desconhecido para pessoas que viveram no período da ditadura militar, né, lembrando que a ditadura militar foi até quase ali nos anos 90, ela durou muito tempo. Então acaba mesmo com a Constituição de 1988, gente. Então a nossa Constituição, ela é muito... Foi ontem, né? Ela é jovem, sim. Nosso processo de redemocratização é muito jovem ainda, né? Eu mesma nasci no ano da Constituição Federal, sabe? Isso é absurdo de se pensar, sabe? Só tem 36 anos, é muito jovem, então... Bom, isso dava um tema para um podcast sobre política, né? Sobre outras coisas, mas eu acho que isso também ajuda a explicar diferenças de geração com opiniões, ideias sobre o que são direitos e o que né? Enfim, o que é democracia, o que não é, nananana. Mas voltando pro Ainda Estou Aqui, eu te fiz essa pergunta pelo seguinte: eu fui assistir Ainda Estou Aqui sozinha e eu havia visto o trailer. Então, falar que, olha, é a história, né, da família Paiva, quando o Rubens, ele é... Eu vou usar o termo aqui sequestrado, tá? Pela ditadura, porque eu acho que é isso que a ditadura fazia. E ele vai ser torturado e ele vai ser morto. E essa mulher vai ficar com seus filhos. Isso é uma coisa que tá no trailer. Isso não tem nada de surpresa. Só qual foi a minha surpresa quando eu estava no cinema e eu descubro que o protagonista não é o Rubens Paiva. O protagonista
ou melhor, a protagonista é a Eunice. Porque nós temos uma série de filmes que tratam da questão da ditadura militar, muitas vezes, né, denunciando tortura, com cenas muito gráficas e muito angustiantes. E Eu Ainda Estou Aqui, ele trata desse período também com angústia, também com peso, mas de uma maneira muito mais íntima, como você disse, sabe? Eu acho que o Walter Salles, ele consegue, através desse filme, colocar a gente como amigos ou, em alguns momentos, quase como integrantes da família Paiva. E isso foi uma coisa que me surpreendeu muito, porque eu tava com medo de chegar lá e ver, por exemplo, a morte do Rubens. Mais um filme com cenas explícitas de tortura e violência, etc, né? Eu não esperava por isso. Eu achei que, na verdade, o protagonista seria o Marcelo, porque também é um recurso narrativo comum colocar isso pelos olhos da criança, para você trazer essa visão mais empática, menos violenta, porém com mais uma carga dramática maior. Eu não esperava de ser basicamente uma grande homenagem a Eunice. Eu pensei muito sobre isso, viu, Amanda? Sobre essa questão do Marcelo, porque eu fui assistir o filme antes de ler o livro. E eu sabia quem era o Marcelo. Falei, ok, esse aqui é o Marcelo, olha só, ele é o único menino, ok. E aí algumas coisas que foram me chamando a atenção no filme são alguns movimentos de câmera, por exemplo, onde fica muito focado nele e na reação dele. Parece que é ele acompanhando, sabe? É quase como se fosse em alguns momentos o Marcelo olhando as coisas. E aí olha que interessante, né? É um recurso que o filme tá me dando de que é o Marcelo que tá me contando essa história. Só que a protagonista é a mãe dele, assim como no próprio livro. E isso pra mim também foi uma surpresa, mas é você descobrir que no livro Ainda Estou Aqui é um livro autobiográfico do Marcelo, enquanto uma criança, mas é ele falando da relação com a mãe dele. Então, eu acho que o protagonismo é da Eunice, mas por muitos momentos, ao menos nos momentos, tá, onde o Marcelo está em cena, o olhar que a gente tem é do Marcelo. É que tem muita cena onde ele não está, né? E aí realmente não é ele que tá contando, porque, né, ele não tá em cena. Ele é o narrador quando ele está em cena. E no livro, obviamente, ele é o narrador. Mas, como você disse, não é sobre ele. Mas a minha surpresa foi não ser sobre o Rubens. Tanto que o título Ainda Estou Aqui, tudo acontece a partir do momento onde esse pai de família é levado e essa família fica, tipo, quem ainda está aqui? É esse pai? Sabe, é essa memória desse pai? É essa presença desse pai? Então, eu tô falando isso porque eu acho que isso pode ser um incentivo também para as pessoas irem pro cinema. Mas olha que coisa engraçada que eu acabei de pensar aqui. Você pensou que pudesse ser sobre o Rubens Paiva, o pai. Eu pensei que pudesse ser sobre o Marcelo, o filho. Até porque nós entendemos que para uma criança, viver aquele período, viver a falta do pai, é um grande desafio. E o Ainda Estou Aqui poderia ser essa questão da resiliência, né? Até porque o Marcelo Rubens Paiva ainda é vivo e é o grande detentor dessas memórias. E nós duas não consideramos que o Ainda Estou Aqui é sobre a figura, vou colocar aqui entre muitas aspas, sobre a figura secundária da mulher, esposa e da mãe, porque é sobre a Eunice. Então, aí que tá, porque o filme, eu acho que ele não coloca quem é esse Ainda Estou Aqui, sabe? Quem é o detentor dessa frase? Nós duas não pensamos nela como principal, entende? É interessante, porque poderia ser o Rubens, que foi levado, Ainda Estou Aqui. Poderia ser o Marcelo, Ainda Estou Aqui. Ou seja, olha, aqui começam as minhas primeiras memórias. Isso me acompanha pro resto da vida. Eu ainda estou aqui. Entendeu? Eu ainda lido com isso. Eu ainda estou lá no Rio de Janeiro, na praia, jogando futebol com os meus amigos, onde o meu pai foi levado, a minha mãe ficou, depois a minha mãe é levada com a minha irmã, a gente não sabe pra onde, eu fiquei preso na casa, de repente eu não tô mais lá e perco todos os meus amigos. E na verdade não. É sobre a Eunice. E o mais louco de tudo é que você assistindo o filme, esse Ainda Estou Aqui, nesse caráter de ausência, não faz sentido com a Eunice, porque a Eunice é um Ainda Estou Aqui de presença.
ela subverte essa frase do ainda estou aqui, né, como uma ausência para uma presença. Mas eu acho que isso só vai fazer sentido para quem lê o livro e entender o que aconteceu com ela. Eu acho que o filme não explora muito isso. Eu acho que o filme vai muito para esse caminho que você disse de, olha, a história dessa mulher. E ela vai aos poucos, e apesar de todas as dificuldades, de tudo que ela passou, ela vai se reinventando, ela vai crescendo. E no final, quando chega, né, o grande finale, porque é diferente do livro, o filme acontece após a morte da Eunice. Isso não é spoiler, isso é um dado. É porque ela seria também muito, muito idosa mesmo se ela estivesse viva hoje. Exatamente, o filme ele acaba, né, num período de atualidade. Quem interpreta a Eunice nessa última etapa da vida é a Fernanda Montenegro. E aí isso também é complicado, porque a mulher só está presente em cena e ela entrega tudo. Então é outra coisa, sabe? Olha, eu pirei muito, assim, eu acho que compensa muito ver o filme e depois ler o livro para entender um pouco mais dessas nuances, porque esse título eu acho ele muito emblemático e passível de várias interpretações. E tendo dito isso, quando eu assisti o filme, apesar de eu já ter lido Feliz Ano Velho, eu havia me esquecido como é a escrita do Marcelo Rubens Paiva. E a escrita dele é uma escrita que lembra muito diários, talvez, né? Ele costuma escrever de uma maneira muito íntima e nada formulaica. É um fluxo de pensamento, né? Exato. E eu gosto, mas pode ser que as pessoas esperem um livro todo estruturado, capítulo a capítulo, sabe? Olha, etapa 1, etapa 2, de maneira cronológica. E não é assim que ele escreve. É uma loucura. É uma loucura. Mas você tem que aceitar a loucura. Se você ficar resistente à loucura, você se perde. Se você aceita ir no ritmo do fluxo de pensamento dele, flui. Só vai. Pelo menos eu senti assim. Eu acho que é isso mesmo. E o Marcelo, ele escreve um livro de memórias para a mãe dele. E aqui eu acho que a gente pode já dizer para as pessoas que ele abre o livro falando do momento onde a mãe dele, a Eunice, está com Alzheimer. Então esse livro, na minha interpretação, tá? É uma forma dele estar lidando com a memória que ele tem da mãe dele durante esse processo onde a mãe dele está perdendo a própria memória. E aí é muito bonito e ele mergulha muito, né, na relação entre os dois. E aí nesse momento de relembrar várias coisas, que ele vai relembrar, é claro, esse grande evento que aconteceu na vida de todos eles, na vida da família, e ele vai falar da época da ditadura, da infância dele, do pai, e quem é essa mulher, né? E aí voltamos para a beleza que a gente tá assistindo o filme, e como é uma obra muito bem adaptada, de que a gente em vários momentos vê o Marcelo vendo a mãe dele. E é possível de perceber isso na história. Eu achei o livro muito bonito e ele também traz algumas questões que eu vi muita gente reclamando, né? Que no filme não retrata acontecimentos grandes da ditadura militar, só fala sobre a família. Sim, gente, a história do filme é sobre a família Paiva. No livro, o Marcelo coloca alguns dados com relação à ditadura, dá alguns nomes aos bois, como a expressão popular gosta de falar, e faz algumas críticas e traz alguns dados mais claros, mas no filme não era o espaço para fazer isso. O que você achou do livro? Eu achei assim, tem um choque inicial de caraca, ele tá indo rápido demais. Porque ele tá seguindo a linha de raciocínio dele e não, como você disse, a forma convencional que nós temos ali de ordem cronológica. Então, ele coloca uma memória de infância no meio de um relato que era atual para a época que ele escreveu o livro. E aí ele volta para a época atual. E aí ele vai colocar um outro recorte da fala de alguém naquele outro contexto. Então, assim, no primeiro momento, dá uma assustada se você não tem esse tipo de leitura como hábito. Mas, é como eu disse, se você não resistir... É uma leitura muito fácil, porque ele não é uma pessoa muito formal nas palavras. É uma leitura bastante íntima. É uma leitura muito bonita, como você disse. Ele se repete bastante. Tem algumas informações que ele passa no livro, em que ele vai repetir pelo menos 3 vezes ao longo do livro inteiro. Mas tá tudo bem. Porque por mais que você pense assim, eu já li isso, faz sentido que ele esteja se repetindo, porque ele mesmo fala logo no começo do livro como se fosse um acordo com o leitor. A memória é assim,
ela vem, ela vai voltar em algum outro momento. Quando eu tocar naquele outro assunto, isso vai me remeter àquela memória novamente. Então, eu acho que ele obedece os caminhos, as conexões neurais ali, que ele mesmo tá combinando com você, que ele vai estabelecer. Ele faz um recurso narrativo que eu gosto demais, que é essa retomada. Ele tá sempre voltando a alguma coisa que ele já falou, e ele faz esses links durante a narrativa. Então você tá lá no final, e ele vai voltar a falar sobre, por exemplo, uma metáfora lindíssima que ele usou, que é da fogueira como um sinalizador para a memória, né, para o barquinho voltar para casa. Ele volta a falar disso lá no final do livro, quando ele fala sobre a mãe, que ela ainda está esperando esse barquinho voltar, porque ela já está nesse processo de Alzheimer. Então, ele tem uma escrita assim muito gostosa de você acompanhar, e eu acho que dá para aprender muito, para quem gosta de escrever, dá para aprender muito com alguns recursos narrativos do Marcelo. Ele é muito criativo na forma como ele coloca esse tipo de memória, de experiência ali nas páginas. Eu concordo, Amandinha, eu concordo com tudo que você disse e alerto aqui para que as pessoas não se surpreendam, né? Porque se você assistir o filme e for esperar que esteja daquele jeito no livro, não vai estar. É muito diferente, porque é o processo do Marcelo lembrando, e ele vai falar muito, mas muito mesmo, sobre Alzheimer. Então, isso pode deixar algumas pessoas um pouco, sabe? E é isso, gente, é um livro de memória dele sobre a relação com a mãe dele e tudo aquilo que a mãe dele, né, representa pra ele. Ele tá imortalizando a vida da mãe dele nesse momento onde ele usa da memória enquanto a mãe dele está perdendo a memória. E isso é uma forma de honrá-la muito bonita, né? Já que ele é escritor. E também são relatos muito íntimos que ele coloca no livro e que trazem outras camadas de quem é Eunice. Uma coisa que me toca muito, por exemplo, isso não é spoiler do livro, mas ele fala muito sobre o quanto que a mãe dele não era uma mãe muito pegajosa, muito carinhosa. Ela era uma mulher muito prática e ela ajudou ele e as irmãs dele a também entenderem tudo isso, ao mesmo tempo que quando ele sofre o acidente que deixou ele paraplégico, ele tem uma passagem lindíssima que ele fala que a mãe dele ficou ao lado dele no hospital e ficava acariciando a mão dele para ajudar a mão dele não atrofiar. Então, assim, é interessante como também é ele lidando com esse processo, né? Afinal de contas, a minha mãe era carinhosa ou não era, né? Eu senti falta de alguma coisa ou não senti? Olha, eu entendo a origem dela. Ela veio de uma família assim, assim, assim. Ela foi educada dessa maneira. Enfim, é uma grande sessão de terapia lindíssima, assim. Lindíssima, lindíssima, lindíssima. Eu recomendo demais que quem não leu ainda o livro, leia, porque eu acho que vai tocar em coisas aí bem, bem bacanas, de uma maneira muito respeitosa e muito humana, sabe? Eu gosto muito de livros autobiográficos que tratam dessas questões por causa disso, né? Elas são sempre um convite pra gente ir de encontro a nós mesmos e as nossas memórias, colocar o farolzinho lá da fogueira pro nosso barquinho voltar pra gente, né? Isso é muito bacana. Amandinha, pra gente fechar aqui esse bloco, o que você diz pra quem tá ouvindo a gente que ainda não foi ao cinema assistir Ainda Estou Aqui? Como que você convence essa pessoa aí? Eu acho que assim, se você que não assistiu a esse filme pensa que é algo mais voltado para a parte histórica, se te assusta essa questão, um romance no sentido de narrativa, tá? Mais factual, com datas, com acontecimentos, que vai narrar coisas, né, grandes eventos do país, não é isso. Se te assusta a questão gráfica da violência, também não é sobre isso. Se te assusta algo mais monótono, porque é um dramalhão, etc., também não é sobre isso. Eu acho que é um filme muito acessível e fácil de se assistir, apesar de um tema nada fácil de se digerir, mas é um filme que passa muito rápido porque ele consegue te prender a atenção em muitos momentos, ele consegue balancear bem momentos
absolutamente tristes dessa família, com momentos de carinho, de amor entre eles, com risadas, com momentos mais leves ali do cotidiano. E assim a narrativa flui de uma forma que, quando você percebe, já tá na parte final do filme, tem um epílogo, né? E eu acho que todas as informações que ele deseja passar de conscientização, informações reais sobre o período da ditadura, e eu digo reais não apenas na memória do Marcelo, mas no que temos de fatos e de conhecimentos, né, sobre o assunto, isso tudo é muito didático, digamos assim, sabe? Ele não tá ali panfletando a situação, não parece uma aula. Você absorve. Você simplesmente absorve ao ver esses acontecimentos ganhando vida na tela. Então, eu acho que é uma excelente oportunidade de você aprender um pouco mais, de você crescer como pessoa no sentido empático, no sentido de se colocar no lugar do outro, de ver uma família diferente da sua, com uma realidade diferente da sua, ou talvez não, mas colocada ali na tela e você poder sentir um pouquinho, só um pouquinho, do que foi para aquelas pessoas e conseguir, de repente, imaginar ali como é importante a discussão desse assunto. Mas, novamente, sem esse peso do senta aí que eu vou te dar uma aula. Então, acho que tem esse apelo da acessibilidade que é muito importante. Perfeito. E eu vou para um aspecto mais cinematográfico. E é o seguinte, gente, usando o português bem claro. Você já assistiu Central do Brasil? Você lembra da Fernanda Montenegro em Central do Brasil? Amanda, você já assistiu Central do Brasil, Amanda? Eu assisti na época da indicação ao Oscar. Não sei se eu deveria ter assistido naquela época, porque eu era muito novinha e eu acabei criando uma memória negativa do filme, porque eu achei muito confuso de entender pela minha idade na época, sabe? Sim. Você se lembra da interpretação de Fernanda Montenegro em Central do Brasil? Ouviu alguma cena, agora que você é mais velha, onde a Fernanda Montenegro tá nesse filme? E aí você entendeu o que é a grandiosidade de Fernanda Montenegro em Central do Brasil? Isso sim, com certeza. Você não precisa nem assistir ao filme inteiro. Uma cena ela já te mostra, assim, que é um talento sobrenatural. Exatamente. Tendo dito isso, Fernanda Torres em Ainda Estou Aqui tá empatada com a mãe dela em Central do Brasil. Ela tá um espetáculo, gente, assim, tá no mesmo nível. O filme, ele é bom, ele é muito, muito, muito bom mesmo. Eu estou extremamente feliz com todo o reconhecimento que Ainda Estou Aqui está tendo no universo do cinema, dentro do Brasil e fora do Brasil. E eu acho que a gente tem que ir ao cinema sim, a gente tem que honrar a nossa arte, a nossa cultura. Um filme dessa grandiosidade que foi produzido apenas com 8 milhões de reais e que chega a receber vários prêmios, a ser ovacionado por 14 minutos pela atuação da Fernanda Torres, um filme desse porte que tá concorrendo não a 1, mas a 3 categorias do Oscar. É um reconhecimento muito grande e eu acho muito merecedor, muito digno. E eu espero que isso abra muitas oportunidades para o cinema brasileiro e para todas as pessoas que estão trabalhando nesse filme. É um filme realmente muito bom. Eu recomendo muito que quem não assistiu ainda, que vá assistir. É um filme dramático, sim, mas ele não vai ter cenas de violências, né, em forma de tortura física. Tem apenas uma tortura física, tá? Agora ele tem algumas cenas, né, de violência, tem algumas cenas de violência psicológica, mas é uma história de uma família. E acima de tudo é a história de uma mulher que resolveu viver a própria vida e não desistiu da vida e do que importa, apesar de tudo que fizeram com ela. Então,
vão lá assistir Ainda Estou Aqui, vão lá conhecer quem é Eunice Paiva, quem é essa mulher maravilhosa, e entender também, né, que processos de ditadura, eles afetam todas as pessoas, inclusive famílias brancas de classe média alta, que moram em frente ao mar no Rio de Janeiro. Ninguém está salvo, então é isso. Vão assistir Ainda Estou Aqui. E sim, que venha o Oscar. Gente, eu quero pular carnaval em março. Assim, feliz da vida porque a gente trouxe um Oscar pra casa, entendeu? É isso que eu quero. Então, é isso. Bora que vamos. Minha mãe esteve na capa de todos os jornais no dia seguinte, com um atestado de óbito erguido, alegre. Uma batalha foi vencida, V de vitória. Ela nunca faria uma cara triste. Bem que tentaram. Por anos, fotógrafos nos queriam tristes nas fotos. Tivemos nossa guerra fria contra o pieguismo da imprensa. Com o tempo, aprendemos a selecionar qual órgão evitar e como nos portar. Éramos a família vítima da ditadura, apesar de preferirmos a legenda, uma das muitas famílias de muitas ditaduras. Não faríamos o papelão de sairmos tristes nas fotos. Nosso inimigo não iria nos derrubar. Família Rubens Paiva não chora na frente das câmeras, não faz cara de coitada, não se faz de vítima e não é revanchista. Trocou o comando, continua em pé e na luta. A família Rubens Paiva não é a vítima da ditadura, o país que é. O crime foi contra a humanidade, não contra Rubens Paiva. Precisamos estar saudáveis, bronzeados para a contraofensiva. Angústia, lágrimas, ódio, apenas entre quatro paredes. Foi a minha mãe quem ditou o tom. Ela quem nos ensinou. Durante toda a minha vida, se o entrevistador me perguntasse sobre o meu pai, eu respondia imaginando como a minha mãe responderia. Agora, com spoilers liberados, a gente vai falar um pouco mais sobre o filme e o livro Ainda Estou Aqui. Desejo que você já tenha assistido ao filme, ao menos, porque o que a gente vai falar do livro também não é uma grande surpresa, né? Acho que a gente já falou bem dele na primeira parte. Aqui a gente vai focar bastante no filme. E aí eu acho que a primeira coisa que a gente deve falar e tocar em algumas feridas, e tudo isso porque eu vi vários comentários na época do lançamento do filme, de pessoas criticando. Inclusive teve um Roda Viva, né, com o Marcelo Rubens Paiva. Eu vou deixar o link do canal do YouTube aqui no post desse episódio, onde ele foi questionado sobre a maneira como o filme retrata o período da ditadura militar. Se foi honesto o suficiente, porque o filme é todo focado na família dele. E aí eu queria saber a sua opinião, Amanda. Você acha que tá sendo honesta a maneira como a ditadura militar é retratada no filme Ainda Estou Aqui? Eu não tenho conhecimento suficiente para dizer assim de forma técnica, histórica, se foi de fato fiel o suficiente à ditadura, ao período de ditadura militar no Brasil. O que eu posso te falar é sobre proposta. Então eu analiso da seguinte forma: qual foi a proposta dessa história, do livro, depois do filme? Como nós já cansamos de falar no primeiro bloco, é simplesmente um livro de memórias. Apesar de trazer muitos fatos, e inclusive o livro traz mais detalhes sobre acontecimentos, registros, documentos, etc., históricos, do que o filme. Mas qual é a proposta, né? Se a proposta é memória, se a proposta é uma biografia, eu entendo que a produção do filme e o livro não estão obrigados a retratar de forma a mostrar conflitos, a mostrar manifestações, a mostrar consequências, prisões, torturas, tudo que sabemos que aconteceu e até o que não sabemos que aconteceu até hoje, porque não é um filme comprometido com a história brasileira. É um filme comprometido com a história da família Paiva. Da mesma forma, eu posso fazer uma comparação a filmes sobre o período de guerras em que o foco esteja nos civis afetados pela guerra, e não necessariamente
para, por exemplo, mostrar um campo de concentração ou mostrar a realidade do combate na guerra. Eu acho que existem muitas nuances, muitos vieses e muitas perspectivas quando nós analisamos um período histórico. Eu não sei se isso responde a sua pergunta, mas é o que eu consigo te falar. Responde muito bem, e eu entendo o que você fala. E apesar de eu entender o que você disse, eu vou só aqui me intrometer num trecho da sua fala, onde você diz que você acha que o filme ele não tá comprometido a contar a história do país, e sim a história da família. E eu acho que a magnitude do Ainda Estou Aqui é que ela faz justamente as duas coisas. Ela está comprometida a contar a história dessa família, porque a história dessa família, assim como a história de todas as famílias que tiveram alguém que foi torturado ou morto pela ditadura militar brasileira, tem a ver com a história do país, sabe? Eu acho que vai de encontro a isso, mas eu entendo o que você fala como se fosse essa não é uma obra focada no coletivo, né, no país, na sociedade do Rio de Janeiro, né, ou no Brasil inteiro durante a ditadura, né, ou não tem um caráter educacional. Não tem essa obrigação. Não é um material, né, que a gente usa dentro de uma sala de aula para explicar os principais acontecimentos. Pelo contrário, é aquele momento onde o seu professor de história ele vai te mostrar que, olha, esses fatos históricos, eles não são datas, eles não são lugares, eles não são grandes nomes. Você é um ser vivo, agente, ativo e passivo que está dentro da própria história. Então, a história, ela te afeta, assim como você afeta a história, assim como você é afetado pela história, né? E é nessa dança que a gente vive. Então, eu acho que a magnitude do Ainda Estou Aqui é justamente isso. E eu gosto muito, eu queria muito conversar com alguém que viu esse filme e que não tem muito estudo ainda sobre a ditadura militar, não tem ainda um pensamento muito crítico, talvez porque não soube muito ainda sobre o que foi esse período tão difícil no nosso país, para discutir algumas cenas específicas do filme, como, por exemplo, a cena onde todos eles estão na praia, e aí a Eunice vê o camburão com os militares passando na avenida, sabe? Que, inclusive, é a cena onde eles vão tirar foto, que foi a cena escolhida para ser o pôster do filme, né? Que tá todo mundo olhando pra câmera e sorrindo, e ela tá olhando pro lado, com uma cara muito tensa, muito preocupada. E eu acho aquela cena e a reação dela de um peso tão grande, tão simbólico, e é isso, é pesado, sabe? Eu queria saber se alguém que não estudou tanto a ditadura, se ela sentiu o peso disso, porque esses caras entram nesse camburão e passam pela praia e, tipo, o clima pesa, sabe? Fica denso, fica ruim, parece que é tirado o ar do cinema, né? Tal qual quando o filme começa e a Veroca tá com alguns amigos e os militares param o carro deles pra ficar com a lanterna na cara deles pra saber se algum deles é um dos adolescentes que tá naqueles panfletos de procurado, sabe? São cenas doídas, mas essa do camburão na praia era uma coisa que eu queria ver, porque eu senti um peso tão grande naquela cena, sabe, Amanda? Eu acho que ali você também tem muito uma questão de as crianças e jovens, né? Eles têm uma visão que é muito interessante de como a inocência os protege, sabe? Os protege dessa realidade dura, de que como se nada daquilo pudesse acontecer com eles. Isso só acontece na vida dos outros, mas isso nunca vai acontecer com eles. Eu acho que a inocência traz muito disso, dessa leveza. Mas um adulto, ao ver esse tipo de coisa, automaticamente entra em alerta. Especialmente um adulto que já passou por experiências ruins ou já viu muitas experiências ruins se desenrolarem. Então, eu acho que esse peso pode ser transmitido para pessoas que não têm tanto conhecimento assim, por essa ótica da experiência de um adulto, sabe? Sim, sim. É que essa cena ela me chama atenção porque tem vários adultos e várias crianças na cena.
E a única adulta que percebe que muda completamente a expressão facial é a Eunice. Pra mim ela é uma cena muito clara de, olha, a gente tá aqui, não tá sendo fácil, porque antes disso o filme já coloca várias cenas da Averoca, que foi parada pela polícia, eles vendo na TV que aconteceu uma situação X, eles falando, nossa, é muito difícil, e eles tentando seguir, ao mesmo tempo que existe também uma mística, né, em torno desses grandes fatos históricos, onde você vai falar sobre uma ditadura militar e tudo que você vai pensar é, nossa, gente, era a polícia entrando na casa de todo mundo e batendo em todo mundo e matando todo mundo. Não, gente, as pessoas tinham vidas normais e em determinados momentos é isso, você tá vivendo a sua vida normal, você sabe daquele problema, você, por enquanto, não tá relacionado diretamente àquilo, você tá tentando não se relacionar com aquilo, ou ser relacionado com aquilo, e de repente você tá num feriado, na sua cidade, tomando um banho de sol na praia, junto com todo mundo, e tem um camburão de militar chegando, e isso é um aviso de que, olha, isso também tá acontecendo aqui. Você não tá dentro de uma bolha de proteção onde nada disso vai te afetar. É a mesma coisa que acontece, por exemplo, quando a gente ouve relatos de guerras ou coisas assim, e muitas vezes as pessoas falam, eu vivi a minha vida até que tudo mudou. E é isso mesmo, você vive sua vida até que tudo muda, né? Tava lá a Eunice, o Rubens, os filhos, normal, vivendo a vida normal ali, dentro do que é possível, de repente o Rubens sai e não volta nunca mais e tudo muda. Então, eles invadiram aquele espaço, sabe? Tipo, chegou aqui, estão prestes a bater na minha porta. Eu acho ela muito representativa disso, sabe? De, olha, eu faço parte dessa coisa enorme que é a sociedade e a história desse país e não tem como eu fugir disso. Tanto que não teve mesmo como eles fugirem disso, né? Essa cena é uma cena que me pegou bastante, assim. Até hoje eu paro, fico pensando nela, né? Como que o Walter conseguiu colocar isso, sabe? É absurdo, assim. É incrível, porque quando você pensa, e isso tá no trailer, né? Que é o Rubens sendo levado pelos agentes e ela na porta, ok, aqui já tá entrando na minha casa, mas ali na praia não, né? Me pegou bastante. Inclusive, Amanda, você se questionou em algum momento sobre o que você faria se você estivesse dentro daquela casa? Naquele momento? Eu vou te falar que em determinado momento do filme, eu só conseguia olhar para aquela situação toda e pensar, caramba, eu provavelmente não teria a mesma força que essa mulher teve. É claro que falar fora da situação é fácil. Nós somos muito mais fortes do que nós pensamos. Nós aguentamos, para bem e para mal, muito mais do que pensamos aguentar. Mas quando eu olhava para aquelas situações, eram coisas tão desesperadoras que eu só conseguia pensar, eu não teria a mesma força de seguir em frente, de lutar ativamente pelos ideais dela, para conseguir manter a união familiar, para conseguir, inclusive, tomar as rédeas do processo da questão da certidão de óbito, né? Todas as situações legais ali que envolveram toda aquela burocracia toda, porque ela teve que conseguir dinheiro, ela teve que tentar mexer nos bens familiares e ela estava bloqueada de tudo porque o homem da casa não podia assinar porque ele estava desaparecido. Então, aquilo tudo foi me desesperando. Eu não sei, Dô. Eu não sei. Se eu tivesse naquela casa, naquela situação, eu não sei. Eu fui tocada pelas mesmas coisas que você. Eu me lembro que em determinado momento, com aqueles caras dentro da casa dela, eu me vi ali, e aí eu pensei, eu não ia conseguir manter essa postura que ela tá tendo, sabe? De dizer palavras num tom de voz adequado, buscar desenvolver uma relação minimamente de respeito com eles, né? Como, por exemplo, vocês querem um prato de refeição? Porque isso é demonstrar força. Você ser gentil é uma força. Eu vi aquilo e aí ao mesmo tempo depois eu também pensei essa mesma coisa que você. Pô, mas numa situação daquela, onde você só tem essa opção ou surtar, será que não teria? Eu fiz esse mesmo jogo que você. E na parte também que ela assume, e me tocou também bastante esses aspectos práticos, como você disse. Porque os amigos dela sabem que ele sumiu.
mas isso não muda nada, né? Isso não muda a lei. Aí essa mulher fica completamente sem acesso a nenhum bem, porque ela precisava da assinatura do marido e o marido não tá lá. Né? E eu fiquei pensando, olha só, não tiraram só o marido dela, né? Tiraram o provedor da casa. Exatamente. O provedor, e também tiraram o direito de acesso àquilo que os dois construíram juntos. Tiraram muita coisa dela, mas não tiraram a oportunidade de ela tomar a vida nas próprias mãos, né? Isso, eu acho que é quem é a Eunice, sabe? É aí que tá o pulo do gato, né, na história dela. Então, é fascinante mesmo, assim. Mas é muito angustiante e muito injusto, né? Você vê lá no banco e ela não pode ter acesso mesmo com o cara sendo amigo deles e sabendo que o cara não tá. Nossa, que angústia. Sim, tem até aquela cena que ela vende o terreno por um valor mais baixo, porque ela precisa vender sem escritura, porque ela não tem a assinatura dele. Os bloqueios que ela enfrenta, né, por causa da burocracia, de ter a vida dela compartilhada com uma pessoa que está desaparecida. Exatamente. E por mais que as pessoas que estão envolvidas ali na compra, no dinheiro e tudo mais saibam disso, eles não podem fazer nada. A lei é a lei. O sistema é o sistema. E aí os amigos tentam ajudar, né? Eu posso te emprestar dinheiro, eu posso aquilo, e ela não. Não, também há um limite do quanto que eu posso contar com vocês, e vocês estão no mesmo lugar que eu, dentro do mesmo sistema que eu, sabe? Olha, gente, é pauleira, é pauleira. Bom, eu quero, Amandinha, tocar contigo num outro ponto que eu também vi algumas críticas postadas na internet, em vídeos de críticos de cinema e tudo mais, que é a forma como é retratada aquela cena quando a Eunice está presa, e aí tem um militar, que é um jovem militar, que ele acaba sendo bastante gentil com ela. Ele deixa um chocolate pra ela, ele responde pra ela a respeito da filha, falando, olha, sua filha só ficou aqui uma noite, ela já foi embora, ela tá bem. Ele, inclusive, acaba depois, né, quando ele vai libertar ela, falando, olha, eu gostaria que a senhora soubesse e não se esquecesse que eu não concordo com isso que tá acontecendo aqui. E aí eu vi algumas críticas onde as pessoas falavam que era um absurdo isso, porque isso estava colocando panos quentes, né, em quem eram os militares na ditadura militar e tudo mais. E você sentiu isso, Amanda, no filme? Você acha que essa cena de gentileza desse militar apaga tudo que a ditadura militar fez? De forma alguma apaga. Tem uma frase muito pequenininha que eu grifei aqui no meu livro, eu vou ler rapidinho. Fala assim, ó. Sempre soubemos que o nosso inimigo não vestia farda. Era um regime, não uma carreira. Ele fala sobre como a Eunice, depois dos acontecimentos, né, instruiu a família, educou os filhos a não apelar para o revanchismo. E sempre se esforçou para que eles entendessem que não era uma pessoa em específico, 2, 3 nomes específicos, era um sistema. E nesse sistema, quando você generaliza, você comete injustiças. Nem todos os militares são pessoas agressivas, torturadoras, nananã. Nem todos os militares da época eram pessoas, portanto, que compartilhavam aquelas ações, sabe? Eles não concordavam necessariamente com aquelas ações. A ditadura colocou muito medo em muitas pessoas. Vários soldados, vários militares, especialmente os de patente baixa, como, por exemplo, um guarda, eles apenas cumpriam ordens e, sim, nós sempre temos uma escolha, mas não é tão fácil assim. E essas pessoas, se elas não obedecessem, o que aconteceria com elas? Então, existiu, inclusive, aí você pode falar melhor sobre isso do que eu, mas eu sei que existiu, inclusive, um movimento, vamos colocar assim, em termos talvez não tão corretos, mas só para eu poder me explicar aqui, um movimento meio que separatista dentro dos militares, de alguns que simplesmente levantaram a bandeira do não concordo e lutaram contra isso, né? Eu citei no começo do episódio o meu professor, e esse meu professor era um militar, ele era ex-militar, na verdade. Ele foi sargento do exército, e ele saiu justamente por não concordar com algumas visões que se tinha no geral ali das Forças Armadas. Mesmo que ele tivesse muito respeito por valores como pátria, como a defesa da população, etc., algumas coisas o incomodavam. Então,
o militarismo não é apenas a questão ditatorial autoritária. Então eu acho que essa cena não invalida nem um pouco tudo que está sendo retratado. Está apenas mostrando que dentro daquele regime existiam pessoas que, mesmo fardadas, ainda eram pessoas e não necessariamente concordavam com aquelas ações. Sim, é bem interessante a gente frisar aqui que quando a gente fala que militares são perigosos, né? Não é a pessoa militar, não é a pessoa que veste uniforme, né? É a instituição que pode sim implantar aí uma nova ditadura. E quando a gente fala em instituição, é claro que a gente não tá falando de absolutamente todas as pessoas. Quando eu assisti esse vídeo de crítica desse rapaz no YouTube, eu vou deixar o link também no post desse episódio, me chamou muita atenção a fala dele, né, que ele destaca esse trecho. Então eu fui assistir o filme já sabendo que existia esse trecho, e eu prestei atenção, e eu, gente, mas não tá passando pano, né, não tá suavizando nada, só tá mostrando que um deles era bastante humano. E eu acho que o Marcelo, ele toma muito cuidado quando ele coloca isso no livro. Inclusive, essa cena em específico, né, do chocolate, de falar da irmã dele e tudo mais, isso é uma história que a própria Eunice conta pra eles, e ele deixa isso muito claro, né, que é uma das únicas e mais importantes lembranças que a Eunice tem, e que ela falou a vida inteira sobre isso. Então eu acho muito bonito, tá no filme também. Eu acho que é importante a gente tocar nesse assunto aqui no Perdidos, por isso que eu trouxe isso à baila. Claro, estando atento para que o sistema não faça isso com a gente de novo, mas também sem perder a nossa humanidade, porque se a gente perde a humanidade, aquilo que nos torna humanos, a gente tá reforçando esse sistema, esse regime. É esse que é o pulo do gato. Mas apenas nos primeiros dias a chamavam. Depois se esqueceram dela. Deixaram-na para trás, para o fundão, para o isolamento sem sol, sem visitas, sem notícias, sem sentido. Aguentou firme, não reclamou. Aguentou quieta. Aguentou. O mesmo soldado de antes, num dia, de surpresa, deixou um chocolate no beiral da cela. Não disse nada. Deixou e saiu às pressas. Este ela comeu com gosto. Num outro dia, também de surpresa, ela acordou, e lá estava ele, o soldado, encostado na cela. Parecia atordoado, infeliz, como se quisesse dizer algo, como se fosse explodir, assustado. Olhando indignado para minha mãe, então ele disse as únicas palavras que faziam algum sentido. Olha, queria que a senhora soubesse que eu não concordo, só estou cumprindo ordens. Eu não concordo com isso, isso vai acabar, um dia vai acabar. O que estão fazendo aqui não está certo, e quando acabar e nos reencontrarmos um dia, em outras condições, espero que a senhora conte a todos que eu não concordava, que eu só cumpria ordens e que torcia para isso acabar logo. O desabafo trouxe um alívio instantâneo, como se um raio de sol atingisse seu rosto, por uma fresta milagrosa da masmorra. O soldado fez um bem incrível a ela, mostrou que o mundo não estava do avesso para sempre, que o que ela vivia, sim, não fazia o menor sentido, que existiam pessoas de dentro que não concordavam, que nem toda a estrutura estava a serviço da loucura. Tinha humanidade naquele terror. Havia aliados da sanidade. E ela nunca mais se esqueceu dessa testemunha anônima do caos. Repetia para nós sempre a mesma história, em detalhes, com as mesmas palavras. Foi das poucas coisas que fez questão que sua memória registrasse naquele fim de janeiro de 1971. Do resto, se esqueceu de muito. Ou não quis falar, ou não quis relembrar. E tem mais uma coisa, Amanda, assim, eu não sabia quem era Eunice, eu acho que o filme coloca essa mulher de uma maneira muito interessante, né? A partir do momento que ela fala, a gente tá saindo do Rio e a gente tá indo para Santos, eu vou estudar direito,
e depois essa mulher consegue, né, finalmente a certidão de óbito do Rubens, como a gente citou, e isso não é apenas um fechamento para a história deles, mas é sobre você ter acesso a coisas que é do seu direito, porque agora com uma certidão de óbito você pode fazer inventário das coisas, então os bens da família podem finalmente vir para eles, além de você ter um retorno, né, do Estado de reconhecer o que tá fazendo. Isso é muito importante. É um fechamento, né? Exato. É a conclusão de um ciclo que para eles foi... Bom, o óbito sempre é uma questão extremamente dolorosa, mas ali no caso deles foi um óbito que se estendeu com um grande ponto de interrogação por mais de 20 anos. Sim, inclusive no filme tem a cena, né, onde tá ele, eu acho que é a Veroca, que tá junto, e a mãe, logo depois que eles pegam a certidão, e eles estão vendo algumas fotos, e o Rubens fala, né, quando você enterrou ele, né, dentro de você, quando que você aceitou, né, que o nosso pai tá morto e não vai voltar mais. E cada um deles fala um período diferente, porque é isso, sem um corpo, sem um ritual de velório, de enterro, como que você faz, né? É a dor que milhares de pessoas têm, não só com relação à ditadura, que até hoje, né? Inclusive, o próprio Rubens, não se sabe onde estão os restos mortais dele, mas quantas pessoas aí, sei lá, têm seus filhos sequestrados, ou pessoas que desaparecem, e fica essa ausência. Sim, que é muito mais cruel do que você simplesmente saber o que aconteceu. Porque você fica nessa ilusão de esperança. E até quando? E aí, quando é que você decide que já deu, que basta? Sabe? E nessa, muitas vidas são perdidas no sentido figurativo, porque você não consegue seguir em frente. Você fica o tempo todo preso naquele momento de acreditar que ele ainda pode voltar. Mas ainda podemos descobrir alguma coisa. E isso é cruel. Eu acho que essa foi a tortura continuada da família Paiva, sabe? Sim, eu super concordo contigo. E eu não sabia quem era Eunice, sabe? Eu saí do cinema completamente fascinada, assim. Eu não sabia que depois ela se tornou uma advogada que desenvolveu uma carreira própria, ajudou pessoas no âmbito civil, depois começou a trabalhar com causas de direitos indígenas. Eu não tinha ideia disso e eu achei isso simplesmente maravilhoso. E eu acho incrível porque fica muito claro, né, no filme, mais claro ainda no livro, de que os Paiva, eles não eram pessoas sem nenhum acesso a grandes nomes, né? Eles eram pessoas de renome da alta sociedade. E ela usa esses contatos para poder, através do seu trabalho, defender direitos indígenas, porque ela tem acesso a coisas que outras pessoas não têm acesso, porque ela conhece pessoas que outras pessoas não conhecem. E eu acho isso... Uou! Eu acho isso muito admirável, assim. Que mulher fantástica, né? Que bonito que ela fez com a própria vida, sabe? Apesar de tudo que aconteceu. E detalhe, depois dos 40. Mãe solo com 5 filhos. 5 filhos, gente! 5 filhos! E passando por um luto terrível. Numa época de ditadura militar ainda. Então, assim, é admirável. É no mínimo admirável, sim. Eu vi também uma galera fazendo críticas, né, do tipo, no final das contas vai um monte de gente achar que tava tudo bem que aconteceu, porque no final deu tudo certo pra ela. E aí eu fiquei olhando e falei, vocês assistiram o filme? Porque se o seu pensamento é de que, olha, ao final você vê que a Eunice conseguiu fazer tudo isso, dar todo esse significado para a própria vida e conseguiu pegar o domínio da própria vida para si e deu tudo certo, então, ficou tudo bem? Olha, gente, por favor, né? Por gentileza, que pensamento preguiçoso e que necessidade de pornô tortura que você tem, sabe? Porque o que eu vejo ali é uma mulher que resolve se reconstruir, mas também porque ela não tem outra opção. O marido dela não vai voltar, ela não tem dinheiro, ela tem 5 filhos pra sustentar e ela precisa fazer alguma coisa com a própria vida. Porque a vida dela, ela ainda tem. E ela sabe que, assim, é muito fácil você perder essa vida a qualquer momento, sabe? Então, assim, não tem nada de romance nisso, né? De ser romanceado, de ser, suave. Pelo contrário. Se ela tivesse se afundado numa depressão ou num sentimento de derrota, ou seja lá do que fosse, e tivesse interrompido a vida dela ali pra só ficar nesse momento, presa a esse momento
eternamente também iriam criticar, entendeu? Ela teria desistido. Exato, seria fraca. Então, assim, nunca tá bom, né? Nunca tá certo. Sempre tem alguma coisa a se criticar. Eu penso que, assim, não só ela encontrou forças pra seguir em frente, não só por ela, mas por 5 filhos, como ela ensinou a esses 5 filhos a tocarem as próprias vidas. Tanto é que o Marcelo, em muitos momentos no livro, comenta sobre as irmãs, e todas elas com suas profissões, todas estudaram, todas constituíram família, viajaram, foram morar fora, cada uma com a sua área, mas toda a família se tornou resiliente, porque eles foram ensinados que esse era o único caminho, que a derrota não era uma opção, e que a vingança que eles teriam contra o sistema seria através da democracia. E, cara, que mensagem iluminada, sabe? E muitas vezes eu me questiono, assim, lendo, por exemplo, de, caraca, será que eu teria essa lucidez, esse esclarecimento de não cair nesse lugar, vou colocar aqui entre aspas, fácil, da vingança, do rancor, porque é o caminho natural você se ressentir disso tudo que acontece. Ela decide pegar esses sentimentos, porque não é que eles não existam, mas fazer algo de positivo com eles. E isso é, sim, admirável. É isso, e eu acho também que, pra quem acha que isso é passar pano, eu acho que falta um pouco de pé no chão mesmo, sabe? Do tamanho do problema. Tem uma fala do Marcelo no livro, que eu também destaquei, que eu acho maravilhosa. Ele fala essa frase logo depois do momento onde ele conta que a mãe dele abraçou o militar, que a gente falou há pouco, né? E ele diz assim: grandes gestos são humildemente casuais. Tenho um agradecimento a fazer aos militares brasileiros. Obrigado por não terem matado minha mãe. Porra, velho, sabe? Então, assim, é esse o tamanho da situação toda. E é espetacular mesmo. É você se ver naquela situação e você assumir a sua vida e fazer alguma coisa dela. Isso é uma força que todo mundo tem, mas eu acho que a beleza do filme é que eles colocam também, através de um ato super casual, que é sorrir, essa resistência que essa família tem. Porque o que a mídia quer, o que o mundo quer, e aparentemente o que alguns telespectadores do filme também querem, é ver eles sofrendo. E a Eunice fala: não, a gente não vai dar isso. Vocês já tiraram muita coisa da gente. A gente não vai parecer triste na frente de vocês. E aí tem a cena maravilhosa, que é eles tirando a foto com o fotógrafo. E o fotógrafo falando: o editor quer vocês um pouco mais triste. E as crianças se divertindo, porque criança tá criançando. E ela falando: sorriem. E a última cena do filme mesmo, né? Já são eles, adultos, com filhos, casados. E ela com Alzheimer. Ela já não fala mais. E o que eles falam na hora de tirar foto é sorrir, sabe? É essa mensagem, sabe? A gente continua resistindo. Ela ensinou pra gente que é esse o caminho, que essa é a forma da gente vencer. E essa é a forma da gente demonstrar pro regime e pra ditadura que eles não tiraram tudo da gente, que eles ainda estão ali. Eu acho, inclusive, assim, muito emocionante falar sobre isso, porque são pessoas comuns. Tem um peso, pra mim, pessoalmente, muito maior do que ver simplesmente a parte de conflitos e da luta armada e das revoluções e, enfim, né, dos movimentos. Tem um peso que nos atinge enquanto seres humanos. Uhum. Poderia ser eu, poderia ter sido minha mãe, poderia ter sido alguém da minha família. Que a gente não sabe, né? Esse tipo de coisa acontece com o meu semelhante. Por acaso foi com ele, não foi comigo. Mas ninguém tá imune. Eu acho que essas reflexões nos fazem crescer como pessoas, sabe? Sim, elas são necessárias, elas são muito bem-vindas. E eu vou fechar esse episódio falando um pouquinho sobre a interpretação do porquê que o livro chama Ainda Estou Aqui, que vai remeter ao início da nossa conversa lá, de como a gente estava entendendo coisas de uma maneira diferente, né? O Marcelo encerra
o livro dele nesse momento onde a mãe dele já tá com o Alzheimer bem avançado, citando uma situação que acontece com eles, onde ele percebe que ela tá falando, eu ainda estou aqui. Então tem essa beleza, né, também, de realmente você entender o porquê que o Marcelo tá contando essa história, sabe? Eu acho... Uau! Assim, tem que ler o livro também, gente, vale a pena. Vale muito a pena ler o livro também. Leiam o livro. Muito bem, Amanda. 10 de 10, Oscar de melhor filme, Oscar de melhor atriz, Oscar de melhor filme internacional, né? É isso. Olha, só digo que estão nos deixando sonhar. Mas é um sonho bom, eu acredito. Olha, tô torcendo mais que na época da Copa do Mundo. É isso. Eu entendo, amiga, eu tô igual. Maravilhoso. Amandinha, alguma rede social que você queira deixar aqui pra quem tá ouvindo a gente? Vixe, nem lembro meu arroba. Bom, então não, gente. Então sim. Não, assim, eu estou numa época de detox de redes sociais, quase não tenho usado. Pronto, então é isso. Não tem como falar com a Amanda. Quem quiser falar com a Amanda, deixa um recado lá no Instagram do Perdidos na Estante, que a gente passa o recado pra ela. Pra quem quiser me seguir, domenicamendes.com no Blue Sky ou domenica.mendes no Instagram. Também tô lá no Blue Sky do Perdidos na Estante e no Instagram do Perdidos na Estante. Twitter não usamos mais, você já sabe que a gente se livrou desse problemão. Estamos aqui na expectativa para o Oscar 2025. E antes disso, sobre os próximos episódios, se você não ouviu o episódio da semana passada, onde a gente falou sobre o Chico Bento, fique sabendo agora que semana que vem o Sr. Basso chega aqui com convidados mais que especiais para falar sobre o filme John Wick, De Volta ao Jogo, o primeiro filme da franquia. E por quê? Porque vai sair o filme Bailarina, que tem um dos trailers mais legais feitos aí em 2024. E numa conversa a gente decidiu fazer um especial onde eles vão assistir filme a filme e comentar. Então sempre na segunda semana de cada mês eles vão cobrir um dos filmes do John Wick. John Wick, infelizmente, não é uma adaptação, mas na minha singela opinião, poderia ser. E sendo bem sincera com vocês, também tem a questão de que o John Wick, ele bebe da fonte de várias obras, né? Então, é uma trapaça que a gente fez aqui dentro do Perdidos, mas tá valendo. Então, assistam aí John Wick na Netflix pra vocês poderem ouvir o episódio da semana que vem. E na semana seguinte, eu volto aqui com o Basso pra gente falar sobre o filme Conclave, que também tá concorrendo aí ao Oscar 2025 em 8 categorias, incluindo melhor roteiro adaptado, já que ele é, sim, uma adaptação de livro, e também como o melhor filme, que eu espero que ele perca para Ainda Estou Aqui, tá? É isso. Eu espero que ele perca. Eu espero que ele perca, entendeu? Para Ainda Estou Aqui. Mas, amiga, eu vou falar sobre ele. Assim, eu acho que ele pode ganhar com o melhor roteiro adaptado, mas com o melhor filme não. Inclusive, quando eu saí do cinema do Conclave, eu virei e falei, eu achei Eu Ainda Estou Aqui melhor. É um bom filme, mas para saber mais opiniões a respeito disso, vocês voltem daqui 2 semanas e ouçam o nosso comentário. Conclave, vocês assistem no cinema. No mais, pessoal, é isso. Uma ótima semana. Comenta aí o que você achou deste episódio, desse filme. Quantas estatuetas do Oscar a gente leva? A gente quer levar as 3. Sim, a gente quer levar as 3. Devolvam nosso ouro. Entreguem nossos Oscar, entendeu? É isso. E a gente se vê e se ouve no próximo episódio do Perdidos na Estante. Beijo, Amandinha. Beijo. Até a próxima. Você acaba de ouvir o podcast Perdidos na Estante. A apresentação foi de Domênica Mendes e Amanda Barreiro. A pauta e produção são de Domênica Mendes. A voz do assistente é narrada pelo Leonardo Tremesquim, que também assina a edição desse episódio. A narradora da vinheta é a Jo Bonner e a montagem da vinheta é da Isso Aí Design. Neste episódio foram utilizadas falas do filme Ainda Estou Aqui e do livro Ainda Estou Aqui, de Marcelo Rubens Paiva, publicado pela editora Alfaguara em 2015. Descobri então que Eunice não foi uma só. Existiram algumas que não se contrapunham, completavam-se, não se contradiziam, somavam-se, reconstruíam-se da tragédia,
alimentavam-se dela para renascer.